Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A maioria das vezes que eu dou aula na escola dominical, à noite, geralmente o sermão é sobre o que eu falei na escola dominical. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Dá para a igreja toda repetir? Mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para que os amam. Amém. Isso é coisa de Isaías. Paulo estava citando o profeta Isaías aqui, nesse versículo 9. Nós hoje de manhã aprendemos que Deus não quer sabedoria humana. Ele quer a coisa simples, o evangelho simples, que para o mundo é loucura, mas para nós é a coisa mais pura e simples do mundo. O significado das escrituras para Paulo, que ele estava explicando aos romanos, aos coríntios, era isso. Dizem que nenhum homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por mais que a gente organize a nossa vida, por mais que consideremos todas as possibilidades, por mais planejada e minuciosa que seja a nossa agenda, a vida sempre nos pegará, como dizia minha avó, de calça curta. Sempre. Algumas surpresas logo aparecem, outras levam anos. As surpresas agradáveis e as surpresas terríveis. Ser apanhado de surpresa. Alguém aqui já foi apanhado de surpresa? Eu já fui várias vezes. Isso se refere mais às surpresas negativas do que às agradáveis. Não há nada pior do que ser apanhado de surpresa. Eu fui apanhada de surpresa pela notícia da morte da minha mãe. Coisa horrível. Por um acidente com vítimas, ou pelo término de um casamento de pessoas que eu amava muito e via como exemplos. Muitas vezes isso já aconteceu com vocês também. Tiveram notícias assim, né? Surpresa desagradável. Foi apanhado de surpresa pela notícia de um parente que faleceu, de outro que foi encarcerado, né? De outro que foi baleado, alguém que ficou doente de repente, alguém que ficou grávida sem estar esperando. Isso são surpresas que nos apanham de surpresa, notícias que nos apanham de surpresa. A vida sempre faz isso com a gente, sempre nos surpreende dessas formas. Por isso, me permitam surpreender vocês mais uma vez com o que Deus tem para nós. Se houve um homem na Bíblia que nadou a vida inteira num mar de surpresas, esse homem foi Jacó. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú,
Na hora de nascer, quando ele estava ainda na barriga da mãe, quando eles estavam na barriga da mãe, eles lutavam entre si, eles brigavam, e ela queria morrer por conta disso, porque eles brigavam mesmo, não era mexendo, não, eles brigavam entre si. E Deus falou para ela: tem 2 nações dentro de você, o maior servirá ao menor. E ela guardou essa palavra, o pai não. Então, quando foi para nascer, saiu Esaú primeiro, todo peludinho, e logo depois Jacó segurando o calcanhar do irmão, pegou carona ali juntinho. Ele estava segurando ele, não, deixa eu nascer primeiro, mas não conseguiu, foi Esaú que saiu primeiro ali. E cresceram, e ali, surpresas da vida, a mãe amava Jacó e o pai amava Esaú. Jacó era caseiro, cuidava dos animais em casa, era pastor, e Esaú era caçador, era homem de guerra, e o pai gostava mais disso. Quando foi para ter a bênção do primogênito, Esaú não era mais o primogênito, porque tinha vendido para Jacó a sua primogenitura. E mesmo assim, quando o pai falou: vai lá, faz uma caça para mim, que eu vou te abençoar como primogênito, Esaú, em vez de ter falado: não, pai, eu não sou o primogênito, não, ele foi lá fazer a caça. Aí a mãe, ouvindo isso, foi lá e armou uma mentirinha, fazendo Jacó se passar por Esaú e receber a bênção. Para surpresa deles, logo que Jacó saiu, Esaú chegou. E foi um chororô danado, e o irmão mais velho, por minutos, jurou a morte de Jacó. A mãe, com medo de perder os 2 filhos no mesmo dia, mandou Jacó ir para uma outra cidade para se casar com uma moça da família dela, porque ela não queria que ele se casasse como Esaú, com mulheres daquela região que eles estavam. Mas ela fez isso por medo do filho morrer. Mandou Jacó, e Jacó foi. Jacó, com a bolsinha, a água, pão, foi andando no deserto, e anoiteceu, ele foi descansar. Ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, e ali ele sonhou. E no sonho ele viu que ali onde ele estava tinha uma escada, e os anjos subiam e desciam, e Deus estava lá no topo. E ele acordou, e ele falou: eu vou morrer, porque eu vi Deus, e aqui não é senão a porta do céu, eu vou morrer. E ele pegou aquela pedra que ele tinha dormido com a cabeça nela, e ele falou com Deus, deu o nome daquele lugar de Betel, e falou: de fato, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ele falou com Deus: se o Senhor for comigo, fizer meu caminho bem sucedido, tudo o que eu ganhar, a 10ª parte vai ser do Senhor, e o Senhor vai ser o meu Deus. Já estava barganhando com Deus, coisa que não era para fazer, mas é Jacó. Jacó é assim. Ele foi. Aí, quando ele chegou lá na cidade, ele viu Raquel, que estava dando de beber as ovelhas, e ela era muito bonita, era uma mulher muito linda mesmo. E ele foi assim um amor à primeira vista, e foi lá e pediu, falou quem era, a menina correu, falou com o pai, e falou que era sobrinho, e foi morar com eles, e começou a trabalhar. Aí o tio falou assim: eu não vou, só porque você é meu sobrinho, eu não vou deixar você trabalhando aqui de graça, tenho que te dar um salário.
Aí Jacó falou para ele assim: eu quero a sua filha Raquel. Aí Labão falou para ele assim: então tá, trabalha para mim 7 anos que eu deixo você casar com a Raquel. E ele trabalhou. E na Bíblia diz que para ele foi 7 anos como se fossem 7 dias, de tanto que ele amava aquela mulher. E primeiro ele tinha que trabalhar aqueles 7 anos para depois namorar e casar com ela. E ele trabalhou. E para ele foram como 7 dias. Na noite de núpcias, não se podia ver a esposa. Não entregaram Raquel, entregaram Lia, a irmã mais velha e feinha da casa. Aí ele ficou muito zangado. Foi lá e falou com o sogro dele: você me enganou. Eu trabalhei por Raquel e você me deu Lia. Aí ele falou assim: não, Jacó, é que aqui o nosso costume é esse: a mais nova não pode casar antes da mais velha. Trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou a Raquel. Tá bom, eu trabalho, mas eu quero a Raquel agora. Aí entregou a Raquel também. Aí ficou Jacó com 2 mulheres. Ele trabalhou mais 7 anos. E Lia ia tendo filhos. Foi tendo filhos e filhos e filhos. E Raquel não. Mas diz a Bíblia, e eu creio nisso, que Deus fazia isso porque Lia era desprezada aos olhos de Jacó. Ela não era amada. Então ela tinha que ter bênçãos. E Raquel era muito amada, tinha toda a atenção dele, brincavam e tudo, e não tinha filhos. Como ela via que Lia tinha filhos demais, ela pegou, chamou a companheira dela, né, a Ama, acho que era o nome, só que era uma escrava que o pai dela deu para ela, e falou com Jacó: deita com ela para me dar filhos por ela. Aí pronto, Jacó ficou com 3 mulheres. Aí a Lia tinha parado de ter filhos, cessou a idade dela ter filho. Aí o que ela fez? Chamou a empregada dela também: vem cá, você vai deitar com meu marido, vai me dar filho também. E ficou essa disputa. E essa disputa toda por causa de Jacó. Jacó sempre tinha essas surpresas da vida. E depois que ele trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e teve todos esses filhos, o último que ele teve lá na casa do sogro dele foi José, pela esposa Raquel, que ele amava. Então era o filho que ele mais amava, porque era da esposa que ele amava. Depois disso, ele cansou. Ele falou assim: não vou mais trabalhar para Labão, não tenho salário. Ele trabalhou 21 anos e não tinha salário. Aí Labão falou para ele assim: tá, então vamos fazer o seguinte, ó, você trabalha mais 1 ano para mim e escolhe o seu salário. Aí ele falou assim: tá, então eu vou querer as cabras malhadas. Aí Labão falou assim: tudo bem, as cabras são tudo de uma cor só, você ficar com as malhadas não tem problema nenhum. Aí dava a época das cabras no cio, quando tinha os cabritinhos, só nascia malhado. Só nascia malhado. E aí Labão foi lá e trocou de novo. Não, agora o seu vai ser só os negrinhos. Aí Deus ia lá, só nascia cabra daquelas bem negrinhas. Aí Labão ia lá e trocava de novo. Não, o seu agora vai ser só as cabras brancas, sem nenhuma mancha. E só nascia cabra sem nenhuma mancha. Aí os filhos de Labão, que eram os cunhados de Jacó, falaram que Jacó estava roubando o pai, que o pai estava ficando pobre e Jacó estava ficando rico. Jacó ficou com medo deles matarem ele ali, pegou tudo que era dele, pegou as esposas, os filhos e meteu o pé. Saiu de madrugada, não se despediu de ninguém, foi embora. Aí Labão foi atrás
atrás de Jacó, queria matar ele, porque ele tinha fugido com tudo, e Deus falou para Labão, ó, não vai falar nem bem nem mal com Jacó, vai se despedir das suas filhas e vai deixar ele embora. É eu que quero que ele volte. Amém. Foi assim. Se despediu das filhas, dos netos e foi embora. Aí ele teve mais um filho com a Raquel. Só que quando esse filho nasceu, a Raquel morreu. Era Benjamim. No que Benjamim estava crescendo, Jacó colocou José para olhar os irmãos e ficar mais tempo cuidando de Benjamim. E José, que era o filho amado, ficou ali cuidando e tinha sonhos e tinha revelações de Deus, de que ele ia ser o maior de todos eles, que os irmãos iriam servi-lo. E assim foi. Os irmãos pegaram José, simularam a morte dele e o venderam como escravo para o Egito. Lá no Egito, José trabalhou na casa de Potifar, foi acusado de adultério, que ele não cometeu, foi parar na cadeia. Da cadeia, ele começou a ter revelações de sonhos, e Faraó teve um sonho, ele revelou para Faraó. Por fim, ele virou governador do Egito. Antes de Faraó era só José. E essa foi a surpresa de Jacó. A esposa morreu, ele ficou com Benjamim. Falaram para ele que José, o seu filho mais amado, tinha morrido. Mais uma das surpresas desagradáveis. E ele chorava. Quando José se deu a conhecer aos irmãos e mandou buscar o pai, ele fala: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Essa foi uma surpresa maravilhosa. A pretensão de Jacó, durante mais de 20 anos, era abraçar o seu filho, que foi dado como morto, o filho desaparecido que foi dado como morto. Não aqui, na terra, mas no mundo dos mortos, quando ele morresse também. E as surpresas não acontecem apenas nesse curto período de vida, compreendido entre a concepção das nossas mães e a nossa morte. É certo que as surpresas maiores e posteriores à quebra da corrente de prata, quando o corpo volta ao pó da terra e o espírito torna a Deus. Por isso, eu peguei esse escrito de Paulo, para que sejamos profundamente abençoados. Primeiro, olho nenhum viu. Ninguém pode descrever, porque ninguém nunca viu. Há segredos, surpresas nas mãos de Deus para todos nós, todos os seus filhos. Segundo, ouvido nenhum ouviu. Ninguém também pode descrever, porque nunca ouviu tais coisas que Deus vai nos contar. Ele preparou grande surpresa para nós, a começar pelo seu encontro conosco. Terceiro, mente nenhuma jamais imaginou. Os seus melhores sonhos, essas pessoas utópicas, jamais vão imaginar, vão ter uma mente tão fértil que possa relatar aquilo que Deus tem reservado a todos os seus filhos. Lá em Apocalipse descreve a cidade de ouro com rua de cristal. Rua de ouro, mar de cristal. Não tem sol, porque é Jesus que é a nossa luz. Tem uma árvore que você come e sacia sua fome para sempre. Tem a árvore da vida que você come e não morre mais. Tem a sabedoria, tem Jesus que vai estar nos ensinando ali a cada dia.
Não vai ser mais a pastora Fabiana na escola dominical, é Jesus todo dia. Estaremos louvando a Deus com os anjos, cantando com os anjos. E isso é o que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe ainda. O que Deus não falou, não revelou ainda para a gente. Quantas coisas maravilhosas. O que Deus preparou para aqueles que o amam. O mesmo que Paulo reforça essa teologia da surpresa quando ele diz: pense que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a alegria que será revelada em nós. Ninguém tem capacidade de listar agora as surpresas não reveladas para o mundo. Também ninguém deve achar e pregar as surpresas de agora serão excluídas, surpresas agradáveis. As mais desconcertantes surpresas ainda não aconteceram. Estão reservadas para a eternidade. Para a eternidade. E uma delas é lembrada por Jesus no Sermão do Monte. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa vai ser uma das surpresas naquele grande dia. Nem todos aqueles. Amém? Amém. Diácono, fecha para mim que eu preciso falar mais uma coisa.